noite, gente. Tudo bem? E aí, vamos falar sobre solitude hoje, tá bom? Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês aí no Salmos capítulo 46. Tá legal essa série, né? A gente tem falado sobre isso lá nos reinos. E a gente vê como a gente não pratica essas coisas, né? Quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente até já ouviu falar das coisas que a gente está falando aqui, mas a gente tem muita dificuldade de colocar em prática, né? Então, quando a gente conversa lá no reino, a gente percebe que a gente precisa mudar uma vida de teoria e passar para uma vida de prática, né? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Tá bom? Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigada pelo momento aqui que nós adoramos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos o dia da Tua vinda e é isso que nos une aqui nesse lugar, Pai. Se nós estamos aqui reunidos é porque nós aguardamos ansiosamente o dia do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, enche o nosso coração de esperança nessa noite, Pai. Nós não estamos falando de algo que só vai influenciar na nossa vida agora, mas é algo que vai entesourar para a nossa eternidade, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço para que o Teu Espírito possa agir nos corações aqui nessa noite. Pai, eu sei que eu posso ter um conteúdo aqui, pode ser legal ou não, pode ser muito elaborado ou não. Se a Tua palavra, se o Teu Espírito não alcançar o coração dos meus irmãos, Pai, não adianta nada. Qualquer palavra que eu disser aqui. Então, em nome de Jesus, eu peço para que o Teu Santo Espírito possa tocar cada coração aqui nesse lugar e transformar, Pai. Nós pregamos a Sua palavra, o Teu Espírito transforma, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, quebranta nossos corações, purifica as nossas mentes, Pai, e que nós possamos entender sobre o que nós estamos falando aqui nesse culto, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Então, nossos pastores foram dar uma descansadinha, não é mesmo? Foram dar um passeio. E a gente vai continuar a nossa série, tá? A gente está falando sobre disciplinas espirituais. E hoje a gente vai falar sobre a solitude, né? A gente já falou sobre, nessas 4 que a gente está falando agora, sobre simplicidade, sobre submissão. E hoje a gente vai falar sobre solitude. E as disciplinas espirituais, como a gente tem falado, elas são caminho, elas são um caminho, né? Quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, não é uma lei, não é uma regra que você tem que seguir. Não é algo que Deus está impondo sobre você. Eu perguntei isso aqui a última vez que eu preguei, eu vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser transformado por Jesus? Eu quero. Tem várias coisas na minha vida que eu percebo que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Amém? Quem aqui quer se parecer com Jesus? Eu também. Eu quero me parecer com Jesus porque é isso que Deus quer de mim. Amém? Em Romanos o texto diz que Deus quer que nós sejamos a imagem do seu Filho, certo? Jesus era o Filho unigênito e Ele passou a ser o Filho primogênito, certo? Quem lembra disso? Jesus era o único Filho de Deus, mas depois que Ele morreu, agora nós temos acesso. E nós podemos chamar Deus de Pai. Amém? Então, por que é sempre bom enfatizar isso? Para que a gente não se perca, entendeu? Para que a gente não se perca no sentido, por que eu estou falando sobre disciplinas espirituais? Por que eu tenho que ser uma pessoa disciplinada? Por que eu não posso simplesmente viver minha vida? Porque a forma da gente chegar no lugar em que Deus vai nos transformar é através das disciplinas. E o propósito de Deus é que eu e você sejamos a imagem de Cristo, amém? Nunca tire isso da sua mente. É sempre bom a gente ter isso em mente quando a gente levantar pela manhã, quando a gente for fazer alguma coisa na nossa vida, a gente não esqueça por que a gente exista. Tá entendendo? Porque por um momento, quando a gente perde esse pensamento, que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, a gente vai começar a fazer coisas que não tem nada a ver com isso. Coisas que vão distorcer a imagem de Deus em nós. Amém?
A gente tem muito isso de falar, minha natureza é pecaminosa. Irmão, se você nasceu de novo, a sua natureza é nova. Você tem uma nova natureza. Amém? E ela vai ser aperfeiçoada. Está entendendo isso? A gente precisa parar de falar, pobre de mim, sou pecador. Somos. Mas por meio de Cristo Jesus, Deus implantou em mim e em você uma nova natureza. É muito forte isso, porque quer dizer que não existe desculpinha. Não existe desculpa. O Espírito de Deus habita em nós. E Ele vai cumprir. Deus vai cumprir aquilo que Ele está fazendo. É muito interessante, eu tenho refletido muito sobre isso por causa de algumas coisas que a gente tem falado aqui no Reino em Movimento. E a gente falou sobre a treliça e a videira. Né? A videira, ela está presa na treliça, né? Conforme ela vai crescendo, a treliça está ali sustentando a videira, não é? A videira, a planta lá do vinho. E a gente estudou aqui no Reino em Movimento, no estudo que tem aqui, que a gente falou sobre o Reino em Movimento, que a treliça é a estrutura. Tá entendendo? Isso aqui, ó, é a treliça. Eu vi um vídeo essa semana que o pastor fica empolgado, ele bate no negócio, aquele pá, o negócio quebra. Então, a luz aqui é a estrutura, né? Então, a gente está aqui numa estrutura, não é? Mas também a estrutura são os nossos cultos. Está entendendo? Por exemplo, o Reino em Movimento faz parte da estrutura da nossa igreja. Está entendendo? Esse culto aqui que a gente chama de encontro da família, ele faz parte da estrutura da nossa igreja. Está entendendo? Então, o que é a videira? O que é a videira? A videira somos nós. Nós precisamos crescer com saúde. Sabe um grande problema que acontece? É que você, irmão, você se converte, isso aconteceu comigo também. O que vem na nossa cabeça é qual que é o ministério que a gente precisa seguir. Qual que é o que Cristo quer do meu ministério. E a gente coloca isso como o mais importante, não é? Será que eu vou ser um pastor? Será que eu vou ser um levita do Senhor? Que será que eu vou ser um pregador? O que será que eu vou ser? A gente fica se perguntando, não é? E isso faz parte da estrutura. Deus quer que você cuide primeiramente e que você se nutra como videira. Está entendendo? A estrutura é muito importante, esse barracão é importante, não é? Mas se ele explodir, não com a gente dentro, mas se ele explodir, o que acontece? A igreja para? A gente volta lá para a casa da pastora, não volta? Ou faz o culto aí na rua, não é? Então, repare, isso é estrutura. Esse encontro que a gente está fazendo aqui, que a gente adora junto, que a gente vai ouvir a palavra agora, está entendendo? Isso faz parte da videira? Não. Isso é só forma, isso são só meios que Deus está usando, entendeu? O mais importante é a videira. Então, eu queria te dar uma dica, irmão. Se você está se perguntando o que você vai fazer no seu ministério, na sua igreja, primeiro, se você não está se perguntando, comece a perguntar. Porque Jesus fala, meu Pai trabalha e eu também. Então, nós temos que trabalhar com Deus. Então, se pergunte isso, certo? Perguntando isso, agora você vai se perguntar, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E com certeza Deus tem algo para você na estrutura, não é? Assim como eu estou servindo vocês aqui hoje, Deus tem alguma coisa para vocês na estrutura. Mas eu já te indico, irmão, procura alguém, cuida da videira. Quantas pessoas aqui nessa igreja, às vezes, deixaram essa comunidade porque a gente só se importou com a estrutura. Está entendendo? Se preocupa com a videira, porque o que Deus mais quer não é que você seja um ministro de louvor. Não é que você seja um pastor. Isso aqui não mostra nada. Esse microfone aqui não é nada, nada. Aquela bateria, aquele baixo, não são nada. São só meios. O mais importante é que em mim e em você, a imagem de Jesus seja gerada. Está entendendo isso? Isso é o mais importante. Então, a gente não está aqui falando sobre disciplinas espirituais para que você siga mais um protocolo. É para que a imagem de Cristo seja gerada em mim e em você. Está entendendo? Como a gente já disse aqui, todos nós aqui queremos ser transformados e queremos parecer com Jesus, não é? Então, é por isso que a gente está fazendo isso. É por isso que a gente vem aqui todo domingo, é por isso que a gente olha uns para os outros. A gente vai falar muito sobre isso aqui nessa noite, sobre a importância da solitude, o que ela tem a ver com a comunidade, né? Porque pode parecer contraditório, né?
A gente está aqui em comunidade, a gente vai falar sobre ficar sozinho, mas vocês vão entender, tá bom? Então, as disciplinas, elas são ações, tá bom? Não são teoria. Repete, ações. Ações. São coisas que eu faço, não são só as coisas que eu ouço. Não adianta, você pode ser do tipo de pessoa que anota. Eu gosto muito de anotar. Anota, 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 anota. Mas no final a gente não coloca em prática, tá entendendo? Então a gente está falando aqui sobre coisas que nós temos que fazer. Amém? E a cultura, a nossa cultura, ela vem de cultivo. Então como que você gera uma cultura? Cultivando. Amém? Então, para que a nossa vida tenha as disciplinas espirituais enraizadas, o que eu preciso fazer todo dia? Cultivar. Tá entendendo? Todo dia. Todo dia. Todo dia eu preciso olhar. Eu escrevi em alguns post-its as 12 disciplinas e colei na minha parede. Uma forma de eu olhar e ver, tipo assim, nossa, isso aqui eu não estou fazendo. Isso aqui, por isso que a gente fala, quando a gente tem um livrinho aqui, a gente recomendou que vocês comprassem. Não porque tem que ficar lendo o livro toda hora, mas às vezes, por exemplo, a gente falou sobre submissão. Daí você pensa, nossa, eu não estou sendo submisso. Né? Eu penso assim, eu falei, o que eu vou fazer? Vou dar uma estudada sobre isso e já colocar em prática, tá entendendo? Porque não é teoria, não é para escrever, não é para assimilar apenas, é para praticar. Amém? E o segredo do nosso futuro, ele está escondido na nossa rotina. Tá entendendo? Tem coisas do seu futuro que com certeza você não pode saber, né? E a gente não sabe mesmo. Mas de acordo com a nossa rotina, provavelmente a gente consegue identificar mais ou menos como será o nosso futuro. O que você tem feito agora? O que você tem cultivado hoje? Para pensar aí, como foi o seu dia e o meu dia hoje? O que a gente fez hoje? O que a gente fez que cultivou a imagem de Jesus em nós? Ou o que a gente fez que cultivou a imagem de Jesus no meu próximo? Está entendendo o que eu estou falando? O que eu fiz hoje que fez parte do propósito de Deus? Você entende como está tudo conectado? Está entendendo? Está tudo ligado. Tudo que Deus planejou, tudo que a gente está fazendo aqui agora é por um único objetivo. Amém? E um exemplo que eu tenho para vocês, para falar sobre isso, é aquela música lá, Canção do Apocalipse, Digno Cordeiro que foi morto. A autora, a compositora, como que ela escreveu essa música? Ela estava meditando em Apocalipse lá nesse texto, certo? Estava pensando sobre esse texto. Enquanto isso, ela estava fazendo macarrão porque ela ia ter visita, certo? E o bebê dela começou a chorar porque fez cocô e ela teve que ir lá trocar o bebê. Tá entendendo? Enquanto ela fazia macarrão para visita, o bebê começou a chorar e ela foi lá trocar o bebê. E no meio de toda essa bagunça, ela estava meditando em Apocalipse. Tá entendendo? Como não existe desculpa, ela estava preocupada com o macarrão, preocupada com o bebê, meditando em Apocalipse. E ela simplesmente parou o que ela estava fazendo ali, depois que ela terminou, e ela escreveu a música inteira. Ela foi lá e escreveu. Digno Cordeiro, que famoso, Santo, Santo ele é. Santo, Santo, escreveu a música inteira. Tem noção? E daí você me diz, nossa, mas eu preciso parar a minha vida para começar a cumprir essas disciplinas? Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para começar a viver uma vida com Deus? Não. Está entendendo? É igual essa moça, ela não precisou parar as coisas que ela estava fazendo. Ela só estava vivendo solitude, amém? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa noite. Então, a gente não tem desculpa para não viver uma vida de disciplina espiritual. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre solitude é que ela caminha com o silêncio. Amém? Então, a solitude caminha com o silêncio. A gente leu o livro para ajudar, para pregar aqui, e o autor ele ficou em dúvida se ele colocava o nome do capítulo de disciplina da solitude ou disciplina do silêncio. Está entendendo? Então, essas duas coisas andam juntas. Então, conforme a gente for discorrendo aqui, eu peço que você fique com essas duas palavras na cabeça, amém? Solitude e silêncio. Solitude e silêncio, porque elas caminham juntas, tá? E nessa noite, Jesus quer fazer um convite para você. Você vai aceitar o convite de Jesus? Pergunta para o seu irmão aí, para beber água, se ele vai aceitar o convite de Jesus. Legal. Então, vamos lá.
Jesus quer te convidar, então você aceitou, né? A largar todo o seu trabalho e viver da obra. Brincadeira. Não é isso, não. Jesus quer te convidar a sair da solidão. Jesus quer te convidar a sair da solidão e entrar na solitude, amém? Jesus está te fazendo esse convite, amém? Que nós possamos sair de um estado de solidão para entrar no estado de solitude. Está entendendo? E a gente vai explicar isso aqui, irmão, porque você pode falar, mas eu já casei. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu tenho muitos amigos também. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas a minha família está sempre lá em casa, minha casa está sempre cheia. Não é sobre isso que eu estou falando. Está entendendo? A solitude é um estado de isolamento voluntário e positivo. É um estado de isolamento voluntário e positivo. Eu vou sozinha até esse lugar e é algo que faz bem para mim, tá entendendo? Não tem a ver com solidão, porque solidão automaticamente a gente já pensa, eu já quero chorar. Eu penso naquela música triste, assim, a pessoa olhando na janela, assim, enquanto a chuva cai, já vem aquele drama todo. E não é sobre isso que a gente está falando, tá bom? A solitude não é um lugar. Não é você estar sozinho em algum lugar, é um estado do coração e da mente. Tá entendendo? A solitude é um estado do coração e da mente. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, antes da gente explanar mais esse tema, qual que é o problema de hoje? A gente tem vários problemas hoje, né? Mas tem um dos maiores problemas. E um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje é o medo do abandono. Você vê, às vezes as menininhas vão lá no reino, elas são mais novas, cara, você vê, é uma briga. Uma tem ciúmes da outra, cara. É uma loucura aquilo lá. Elas quase se pegam. Porque ela me largou. Ela postou o texto. Você tem uns 12 anos. Ela postou o texto de aniversário para aquela menina e para mim não. É um barraco aquele negócio. Nossa, vocês têm que ver, é uma loucura. Então você vê que é a síndrome do abandono. A qualquer momento eu vou ser deixado. A qualquer momento eu vou ser largado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não é assim que funcionam as coisas? E o problema é que a gente hoje tem muito acesso à vida das pessoas, não é? Você vê lá no Instagram, a blogueira posta a vida dela o dia inteiro. E você acha que é uma maravilha aquilo. Aquela pessoa ela está cercada de gente a cada segundo da vida dela, não é? Todo mundo tem alguém. É incrível, mano. Você abre o Instagram lá, ninguém está sozinho. Nunca. Todo mundo está cheio de gente por perto, não é assim que funciona? É a maldição da rede social. Sabe qual que é o problema? A gente só enxerga essa bolha, não é? Tem uma reunião de Natal lá na sua casa, da sua família, aí chega o tio do pavê, ele faz a piada do pavê, você não suporta mais aquela piada, aí chega os dois outros tios, um é 13 e o outro é 17, se é que vocês me entendem? Aí dá aquela briga. Eu sou livre, não sei quem. Essa aqui, ó. Blá, 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 dá aquela briga, aquela treta. Você fala, não, eu não vou, mas eu estou cansada. Aquela briga na família. Que esse ano a gente tem que orar, né? Porque, né? Aquela briga, daí beleza. Sabe o que você posta no Instagram? A família inteira reunida assim, ó. A pessoa abre aqui, ela não faz ideia da rebelião que foi, quase Ucrânia e Rússia, que foi ali na sua casa. Está entendendo? Por quê? Porque a gente só posta o que a gente quer. E o pior, a gente só vê o que a gente quer. É terrível, é terrível. E o nosso medo de ficar sozinho, o que acontece? Nos leva à direção de barulho, de aglomeração. Não estou falando só no sentido de ir para uma festa, também. De ir para onde tem bastante barulho, tem movimento, tem gente gritando, mas também de coisas no nosso ouvido, ruído no nosso ouvido, entendeu? É como se a gente não conseguisse ouvir a nossa própria voz. Eu não posso ficar sozinho. Isso me deixa angustiado, tá entendendo? Um exemplo disso, eu não faço isso, mas eu já fiz muito, meu pai também. Você chega em casa, pega o controle e liga a TV. Não faz ideia do que está passando. Só que aquele ruído está ali. Porque não consegue ficar sem o bendito do ruído. Outro exemplo, que é um exemplo meu particularmente, está uma moda agora de podcast, vocês já viram? No YouTube. Não sei o que do podcast.
Gente, tem uns que tem 4 horas. Eu assisto. E sabe o que é esse bendito desse podcast? É um banho de gente falando uns assuntos assim. Tem uns que edificam, né? Tem alguns que edificam, tipo um que a Sara é fã, o Hub lá. Nossa, a Sara é fãzaça. Você quer perguntar do Hub, você pergunta para a Sara. Então, são podcasts de pessoas cristãs. E como é que funciona, para quem não sabe? Eles sentam numa mesa e começam a bater um papo. E você fica ouvindo os outros bater papo. Tipo, não tem sentido nenhum, sabe? Você fica ouvindo por 3, 4 horas as pessoas baterem papo. Daí passa um segundo na sua cabeça, não, eu preciso ouvir alguma coisa, eu preciso ouvir alguma coisa, eu preciso ouvir alguma coisa. Um exemplo que aconteceu comigo, eu vou para a academia quando eu quero, não é sempre, mas às vezes eu vou. E quando estou com vontade, assim. Eu vou, na verdade, para fazer valer o dinheiro. Às vezes eles mandam um e-mail lá, oi Letícia, tudo bem, faz tempo que você não aparece. Daí depois desse e-mail eu pego e vou, entendeu? E eu ia para a academia de carro, a academia é bem perto da minha casa, dá 10 minutos andando. Só que eu ia de carro porque eu saía muito cedo, 10 para 6, eu não queria levar o celular, porque vai que eu sou assaltada. E daí eu falei, e minha mãe falava, Lê, vai a pé. Não, eu quero ouvir música. Eu queria ouvir música, eu queria ouvir uma voz na minha cabeça. Por quê? Porque eu não conseguia lidar com o fato de que eu ia ficar 1 hora lá, ouvindo ferro puxando, pensando em sei lá o quê. Por quê? Porque eu não consigo ficar sozinha comigo mesma. Está entendendo esse problema? A gente não consegue ficar com a gente. A gente não sabe ficar com a gente quer sempre uma informação aqui no nosso ouvido, a gente quer sempre ouvir uma fofoca, quer sempre ouvir uma música. A gente precisa disso. É como se a nossa alma ansiasse. E se por um momento eu fico sozinha, me dá desespero. A hora que a gente acorda pela manhã, a gente não consegue simplesmente parar e refletir. Não. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que ligar a TV, a gente tem que pegar o celular, a gente tem que ir falar alguma coisa que está na nossa cabeça, a gente não consegue guardar informações, está entendendo? Quão grave é esse problema de não conseguir ficar sozinho? E eu vivia nessa, né, de fone. Daí, nos últimos dias, eu comecei a ir sem fone, eu comecei a ir a pé mesmo, sabe? E, gente, tem sido maravilhoso. É claro que eu tenho que encontrar um equilíbrio, para que eu não esteja indo até lá pensando em abobrinha, entendeu? Pensando na série que vai lançar, que eu gosto, entendeu? Mas, cara, é muito legal, porque você aprende a lidar com os seus próprios pensamentos. Então, faça essa experiência. Vá para algum lugar sem seu celular, só com a sua cabeça, para você ver o que vai acontecer. Eu aposto que tem muita gente que já faz isso aqui, eu tenho certeza que é edificante. Eu vi um pastor falando esses dias que um membro da igreja dele chegou para ele e falou assim, ai, pastor, nossa, eu não sou muito criativo, mas quando eu estou no banho e dirigindo, eu sou super criativo. Ele falou, é porque você não está com o seu bendito seu celular na mão. E normalmente, e tem gente que está, né? Eu, às vezes, pego ali no trânsito, coisa feia. Então, gente, como a gente falou aqui na semana passada, toda disciplina, ela traz uma liberdade. Quem lembra aqui, né? Toda disciplina, ela traz uma liberdade. Quando a gente começa a praticar determinada disciplina, nós somos libertos de algo, não é? Então, quando a gente, por exemplo, pratica a disciplina da submissão, eu sou liberta de que as coisas sejam feitas do meu jeito, só do jeito que eu quero, entendeu? E assim, a submissão é muito legal, porque ela é desafiadora. Porque, como a gente falou semana passada, eu não tenho que ser submisso só ao meu pai, minha mãe, eu tenho que ser submisso a todos. É um desafio, cara. Nós sermos submissos a pessoas que são totalmente diferentes de nós, não é? É um desafio. Então, quando a gente aprende a ser submisso a pessoas diferentes de nós, nós somos libertos, amém? Quem lembra disso? E agora, quando a gente começa a praticar a disciplina da solitude, do que a gente é liberto? Quando a gente pratica a disciplina da solitude e do silêncio, nós somos libertos da solidão e do medo. Amém? Quando nós praticamos a disciplina da solitude e do silêncio, nós somos libertos da solidão e do medo. Tem noção disso? Às vezes a gente vive uma vida com medo. E isso é um problema de quem é ansioso. A gente vive com medo de que vai morrer, medo de que vai perder alguém a todo tempo. Aquela sensação de que vai dar tudo errado. Quando eu estou ansiosa, isso acontece. Eu falo, não, vai dar tudo errado.
Alguém fala alguma coisa, não, para, vai dar tudo errado. Ontem eu estava achando que ia dar tudo errado, que a gente fez uma surpresa para a Thalita e para a Tati. E a Tati sabia da surpresa da Thalita, mas não sabia da surpresa dela. E as meninas falaram lá no meio do grupo, só que a Tati não estava no grupo. Meu coração disparou. Eu falei, vai dar tudo errado. Eu comecei a falar, vai dar tudo errado, é o fim do mundo. Daí teve uma hora que a Tati foi no banheiro e passou pela geladeira. Eu falei para as meninas, ela vai abrir a geladeira, vai dar tudo errado. Então, quando a gente está ansioso, a gente tem esse medo que nos governa, tá entendendo? E então, a disciplina da solitude, ela veio para nos libertar desse sentimento. Amém? Desse sentimento, dessa angústia, quando aperta o peito assim, não é? Isso acontece comigo. A gente se sente sozinho e, gente, é uma desgraça isso. Que desgraça. Quantas vezes, gente, você abre o Instagram, você vê amigo seu fazendo uma coisa legal, você não está junto, vem um sentimento do Satanás dentro. Por que não me chamou? Que maligno é esse? Irmão, a gente não sabe ficar sozinho. A gente não sabe. E se a gente quantas vezes, cara, lá na minha casa, sábado, sexta-feira, sozinha, você abre o Instagram, ninguém me chama para nada, ninguém me ama, eu sou uma sozinha, uma solitária. Está entendendo? Como é grave isso? Esse sentimento não é um sentimento que vem de Deus. Então, quando a gente pratica a solitude e o silêncio, nós somos libertos desse sentimento, amém? Eu queria falar para vocês a diferença de solidão e solitude. A solidão é um vazio do lado de dentro. É um vazio, é um buraco, um negócio que você não consegue preencher. E a solitude é quando a gente tem o nosso interior preenchido, amém? Eu queria ler uma frase que eu não li no começo, eu queria ler agora, presta atenção. Muitas vezes usamos as distrações exteriores para nos proteger dos barulhos interiores. A confrontação com os nossos conflitos interiores pode ser dolorosa demais. Eu não consigo olhar para dentro de mim mesmo porque eu sei que eu vou ter que encarar coisas que eu não queria encarar. Você percebe o quão infantil nós somos de não saber ficar sozinhos? Porque é para fugir dos nossos próprios medos. Isso é falta de confiança em Deus. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Outra frase não. Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Se você quiser abrir aí, é um textinho bem pequenininho. Diz assim, eu vou lendo. Provérbios 18, 1. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Quando a gente não vive a solitude, mas vive na solidão, nós estamos buscando o nosso próprio interesse. Quando acontece isso que eu falei para vocês, por exemplo, a gente vê alguém saindo, fazendo alguma coisa legal e a gente não está junto, por que não me chamaram? Porque eu sou muito importante, muito querida. Gente, Deus me libertou muitas coisas, viu? Só por Deus, eu vou falar para vocês que eu já fui perturbado. Espera aí, deixa eu abrir a garrafa. Eu já fui muito perturbada com isso aí, tipo assim, de falar, ninguém me ama. Então, o solitário, ele está buscando o quê? O próprio ventre. Ele olha para o próprio ventre e ele não consegue olhar para o próximo como imagem de Jesus e muito menos para ele mesmo. Quando eu vivo em solidão, por mais terrível que pareça, porque quando a gente olha alguém que está sofrendo, está se sentindo sozinho, pensa, poxa vida, coitada daquela pessoa, não é mesmo? Mas isso é um tipo de narcisismo. É quando a pessoa só sabe olhar para ela mesma. Cara, será que eu, estando no meu estado, às vezes me sentindo só, eu não poderia procurar outra pessoa que se sente só para fazer companhia para essa pessoa, para orar com essa pessoa? A gente vive numa era, tem gente que fala isso, né, que eu vou falar agora na internet, é cancelado, mas de vitimismo. A gente é vitimista, tá entendendo? Irmão, o Espírito Santo habita em nós, não habita? E a gente fala que a gente é sozinho, que não tem ninguém. Jesus entregou a vida dele para que nós nos tornássemos filhos de Deus e nós dizemos que somos sozinhos. Está entendendo o quão grave é isso? O quão a gente quer que o mundo gire ao nosso redor e não ao redor do plano de Deus? Por isso que é bom, durante a mensagem, a gente sempre lembrar o que Deus está fazendo. Nos tornando imagem de Jesus. E Jesus não se sentia solitário. A gente vai falar sobre isso depois. Amém?
Então, a solitude, ela não é só quando eu estou na minha casa sozinha. Uma coisa que a gente precisa entender é que a solitude é em todos os momentos, certo? Em todos os momentos nós precisamos praticar a solitude, porque ela vem primeiro no coração e na mente, tá certo? Então, primeiro a gente vai aprender como a solitude é no nosso interior. Existe uma solitude que ela começa no nosso coração e pode estar acontecendo o que for ao meu redor. Pode estar acontecendo uma bagunça, problemas familiares, problemas no mundo, problemas na minha cidade, problemas no meu trabalho. Eu não perco a minha paz. Está entendendo? Quando a gente vai chegar nesse nível? Eu quero chegar nesse nível. Quantas vezes a gente está cercado de um monte de bagunça ao nosso redor e assim, não tem como fugir disso, né? Como é incrível, a gente sai de um problema entre outro, né? E a gente vê no mundo, a gente está saindo, está acabando esse negócio no Covid, daí você acorda de manhã, não sei quem atacou não sei quem. Começa uma guerra que pode afetar o mundo inteiro e parece que não vai ter fim isso. Então, e isso, estou dando um exemplo a nível mundial, mas isso acontece em pequenas coisas no nosso dia. Eu contei para o pessoal que eu sempre faço essa oração. Eu falo, quando as coisas estão indo muito bem, eu sempre faço essa oração. Deus, me prepara para o dia mal. Porque ele chega. Ele chega, ele não tem dó nem piedade, ele não espera se você vai estar bem financeiramente, não espera se você vai estar ajeitado na sua vida sentimental. Ele não espera, ele vem. Tipo assim, cheguei. Opa, tudo bem? Cheguei. É assim que o dia mal chega, não é? E a solitude é um estado de espírito que a gente está sempre preparado para esse dia. Porque não tem a ver com circunstâncias, amém? E é interessante, gente, como não tem a ver com circunstâncias, porque eu posso ser um monge que decide morar no deserto e não viver em solitude. Ter pensamentos conturbados. Está entendendo? Eu posso ser uma pessoa que vive lá aquela religiosidade, eu me retiro para ficar sozinha, só que nesse momento eu vivo solidão ao invés de solitude, está entendendo? Então, gente, não tem a ver com as circunstâncias externas. Começa aqui dentro do nosso coração. Deus quer passar tempo sozinho com você, irmão. Tem noção disso? Que o Criador dos céus e da terra, Ele quer falar o seu coração e a sua mente. Eu quero ouvir a voz de Jesus, cara. Eu aposto que você também. Tá bom? Quem possui a solitude não tem medo de ficar sozinho. Tá bom? E a gente falou sobre a solitude que começa no nosso interior, não é? Mas ela se reflete no nosso exterior, certo? A solitude, tudo bem que ela começa no interior, mas ela vai sair para fora. Quando a gente se retira, agora falando, se retira mesmo, vai para um lugar de forma intencional para ficar sozinho, não é para eu me afastar de você. Tem muito isso, né? A pessoa fala, não estou bem, vou ficar sozinha aqui em casa. Eu já fiz isso esses dias. Não quero sair, vou ficar aqui sozinha. Mas para quê? Para ficar remoendo o sentimento ruim que está dentro de mim, né? Acontece alguma coisa nesse dia que eu não queria, que eu estava muito ansiosa e eu tinha uma reunião com o Rick e eu mandei mensagem, eu não vou, eu estou morrendo, blá, blá, blá. Não falei isso, mas eu falei, não vou, eu quero ficar sozinha. Você acha que eu queria ficar sozinha para ficar pensando em Deus? Não, eu queria ficar sozinha para ficar pensando quanto a vida é injusta. Por que não deu certo aquele negócio? Eu queria ficar sozinha para isso. Então, solitude não é isso. A gente precisa entender. Se eu fosse intencional nesse momento e falasse, cara, eu preciso ficar aqui. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso que Deus fale ao meu coração. Eu preciso de um tempo. Isso é solitude. Isso é a solitude sendo externada, tá entendendo? E eu queria dar o exemplo de Jesus aqui para vocês. De como ele vivia a solitude no coração dele. Porque ele tinha certeza de quem ele era. A identidade dele nunca foi abalada, mesmo com tudo que aconteceu ao redor dele. Ele sabia quem ele era, certo? E ele vivia a solitude de forma externa. Eu queria ler para vocês. Em Mateus capítulo 4, Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. Em Lucas capítulo 6, antes dele escolher os apóstolos, ele passou uma noite inteira sozinho nos montes, certo? Em Mateus capítulo 14, quando João Batista morreu, ele foi para um lugar deserto, certo? Em Mateus capítulo 14 também, depois da multiplicação dos pães,
ele subiu sozinho no monte. E em Mateus capítulo 26, essa é boa. Em Mateus capítulo 26, antes do maior feito de toda a humanidade, ele foi ficar sozinho num jardim. Ele chamou 3 caras e falou assim, me ajuda aí. Foi ficar sozinho num jardim, tá entendendo? Como é importante, em cada situação. Sabe o que acontece, gente? A gente faz assim, a gente tem que tomar uma decisão. Sabe qual que é a primeira coisa que a gente faz? Diferente de Jesus? Chama alguém. Não que a gente não tenha que pedir conselho, a gente tem que pedir conselho. E a gente vai falar sobre isso aqui ainda nessa série, quando chegar em disciplina comunitária. A gente vai falar sobre como é importante eu sentar com a Santana e falar, Lê, o que você acha disso? Mas antes de falar com a Santana, eu não deveria falar com outra pessoa? Não deveria? E como Jesus fazia isso? Depois de uma noite, tem uma circunstância aqui, que é depois de uma noite de trabalho, ele vai ficar sozinho. E o texto fala que foi de madrugada. Jesus não negligenciava, pai, não negligenciava ouvir a voz do Pai, está entendendo? Não importa se era dia, se era noite. O que ele vivia dentro aqui dele era tão forte que ele colocava para fora, está entendendo? O que Jesus vivia dentro dele era tão forte, ele tinha tanta convicção de quem ele era, ele ouvia tanto a voz de Deus dentro dele, que ele simplesmente se retirava. E ele não se retirava aqui para se afastar dos discípulos ou coisa do tipo. Ele se retirava propositalmente para ficar com o Pai. Amém? Então a gente precisa parar de ter essa tendência, e eu sou muito assim, Jesus está me curando. De acontecer alguma coisa, você quer sair contando para todo mundo, perguntando. Cara, descansa o coração. O versículo que eu sempre falo, ando devagar porque já tive pressa. Não é, vai que alguém pensa que é, não é, viu gente? Mas eu estou falando que é o meu novo lema de vida esse aí. Ando devagar porque já tive pressa. Eu respiro assim, Senhor, me ajude. Ando devagar porque já tive pressa. Respira. E deixa Deus falar, sabe? Deixa Deus falar o que Ele quer. A gente sabe o que a solitude faz? Ela permite que a gente ouça o sussurro de Deus, cara. Deus fala baixinho no seu ouvido. Tem noção? Deus não sai gritando igual um doido, não. E a gente tem que pensar, gente, um outro ponto agora, no dia acompanhado e no dia desacompanhado. Eu vou ler um trecho do livro aqui para vocês. Aquele que não consegue ficar sozinho, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está na comunidade, tome cuidado para ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude, mergulha num vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura solitude sem a comunhão, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Forte, né? Ou seja, irmão, se eu quiser que a minha presença aqui com vocês seja significativa, porque senão a gente está aqui para quê, não é? Eu estou fazendo o quê aqui? Se a minha presença para vocês não é significativa, o que eu estou fazendo aqui? E não é sobre o púlpito, não é sobre o microfone. Acho que vocês já entenderam isso, não precisa ficar voltando nesse assunto, né? Não é sobre microfone, é sobre vida na vida. Se a minha presença para você não é significativa, o que eu estou fazendo aqui? E sabe como a minha presença para você se torna significativa? Quando eu passo tempo sozinha com Deus. Quando eu fico sozinha com Deus, depois eu sento com você, eu posso transformar a sua vida. Irmão, quando você senta com alguém do seu trabalho, com algum amigo seu, você tem papo com ele? Você sabe falar de Jesus? Ou você só não sabe falar nada? Só sabe falar... Não vou falar isso. Só sabe falar, sei lá, de jogo, de BBB. Só sabe falar disso. A gente só sabe falar disso. E, irmãos, eu não estou falando que não tem problema a gente falar sobre outros assuntos, né? Acho que tem que ficar falando de novo essas coisas para não confundir a mente. Ninguém está falando que você tem que sentar com alguém e só ficar falando, Jesus te ama, é o evangelho, blá, blá, blá. Não, até porque se você começar um assunto com alguém só falando isso, e ainda mais a pessoa não for cristã, ela vai falar um palavrão para você. Você vai se preparar para ouvir um xingo, não vai? Então, ninguém está falando que você não tem que ter papo. Gente, eu nunca gostei de futebol. Mas eu tenho para mim que o brasileiro ele tem que gostar de futebol. Vocês concordam comigo?
eu acho que o brasileiro ele tem que gostar um pouquinho de futebol. Não tô generalizando, né? Não estou falando que todo brasileiro tem que gostar de futebol. Mas como mudou quando o Luciano me apresentou um joguinho que chama Cartola. Me apresentou esse joguinho, eu jogava esse joguinho. Sabe o que mudou? Que agora eu sentava com outras pessoas que não eram da igreja e sabia falar do negócio do Cartola. Oh, você viu fulano, não fez gol, me deu tantos pontos. Então, assim, eu preciso saber dessas outras coisas para chegar num lugar em que eu vou ser significativa para essa pessoa, entendeu? Significativa, sabe? Em que eu vou chegar num ponto que essa pessoa vai começar a falar assim, cara, eu não estou legal. Daí você entra, entendeu? Mas não entra falando assim, ó, irmão, pelo amor de Deus, para de mandar de vir para a sua igreja. Tem que convidar para vir para a igreja. Mas antes disso, fale você do que você está vivendo. Agora, se a gente não vive solitude, provavelmente a gente não está vivendo nada. Entendeu? A gente não tem nada a falar. Então, e tem o outro lado também, que eu posso viver em solitude, daí você é tipo um monge, eu sou tipo um monge. Eu entro no meu quarto, passo horas ali no meu quarto, em solitude, chega aqui na igreja, eu não presto conta para ninguém. Não confesso um pecado. Não confesso um pecado, não sirvo ninguém, mas eu estou em solitude. Está entendendo como é um equilíbrio? O dia acompanhado e o dia desacompanhado, essas coisas, gente, crente é o ser humano mais desequilibrado que eu já vi na minha vida. O crente, você fala uma coisa para ele, se joga e esquece da outra. É sempre assim, cara. Você fala para o crente, você precisa ficar mais com a família. O cara nunca mais aparece na igreja. Ele evapora. Não sabe andar assim, não sabe. Ele andar equilibrado. O crente é assim, ele é... Nossa, é um desequilíbrio total. Não é? A gente não sabe. Então, por isso que a gente precisa falar que em equilíbrio com a solitude, eu preciso chegar em você e confessar o meu pecado. Senão não adianta nada. Eu preciso dever, eu te devo satisfação, irmão. Está entendendo? Uns para os outros, certo? Ó, tem uma passagem aqui do livro que fala assim, é na solitude profunda que eu encontro a vontade com a qual consigo amar verdadeiramente os meus irmãos. Quanto mais solitário eu fico, mais afeto eu sinto por eles. A solitude e o silêncio ensinam-me a amar meus irmãos pelo que eles são, não por aquilo que eles dizem. Sabe por quê? Porque quando a gente está em solitude, a gente está ouvindo a voz de Deus, não está? E Deus quer que a gente ame uns aos outros. Deus vai falar para você amar o seu irmão quando você estiver em solitude. Porque é para isso que a gente nasceu, para servir uns aos outros, está entendendo? Então, cara, não tem como a gente se trancar no quarto, passar um tempo a sós com Deus e sair de lá sem amar mais uns aos outros. Está entendendo? A solitude, ela gera amor pelo meu próximo. Está entendendo? E não estou falando só dessa igreja. Eu passo a amar mais a noiva de Cristo. Está entendendo? Quando eu passo o tempo com o Senhor, Ele me mostra o que Ele ama e eu começo a amar o que Ele ama. Está entendendo? E a gente falou aqui também que a solitude e o silêncio eles andam juntos, certo? Sem silêncio não há solitude. Se eu não sei ficar em silêncio, eu não consigo praticar a solitude, tá entendendo? Mas a gente vai falar aqui do silêncio não só como o ato de não falar, mas como o ato de ouvir. O silêncio é uma prática em que eu consigo ouvir, entendeu? Então, não é simplesmente deixar de falar. Porque a gente já deu esse exemplo aqui, eu posso estar conversando com você e a minha cabeça está em outro lugar. Eu estou quieta, não estou? A minha boca está fechada, mas eu não consigo praticar o ato de ouvir. Então, o silêncio, a gente tem que pensar nele muito mais como o ato de ouvir do que o ato de falar, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. Um dia de ruídos e de vozes pode ser um dia de silêncio. Se os ruídos se tornarem para nós o eco da presença de Deus, e as vozes se tornem para nós mensagens e apelos vindo de Deus. Quando falamos apenas de nós mesmos e estamos repletos de nós mesmos, é porque abandonamos o silêncio. Quando, no entanto, repetimos as palavras que Deus nos disse na intimidade, as que Ele deixou dentro de nós, nosso silêncio permanece inalterado.
Então, qual que é o propósito, o maior propósito da solitude e do silêncio? É a capacidade de ver e ouvir aquilo que Deus está nos mostrando. Amém? Eu quero ver e ouvir aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus está fazendo. E a solitude e o silêncio, eles trazem essa capacidade de entender aquilo que Deus está fazendo. Amém? Quando a gente vive em solitude, até ruídos, barulhos estranhos, passam a soar como a voz de Deus. Até às vezes uma conversa simples que eu estou tendo com alguém, no meio dessa conversa, Deus pode revelar algo ao meu coração. Até quando eu ouço de guerras e rumores de guerras, isso pode trazer uma esperança, amém? Quando eu vivo em silêncio, em solitude, tudo ao meu redor pode ser uma mensagem de Deus, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a língua agora, em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12, o apóstolo está falando sobre a língua. E ele fala como a língua é como se fosse um fogo que tem poder de alastrar, né? O que eu falo para a Letícia, cara, pode alastrar essa igreja inteira, porque ela vai falando, vai falando. Então, dependendo do que eu falar, é maldição ou bênção, não é? A nossa língua tem muito, muito poder. Ela é uma arma, tá entendendo? Que a sua língua é uma arma sobre o que você tem falado. E o irmão Tiago, assim, ele fala no capítulo 3, versículo 2, assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Cara, e quando a gente pratica a disciplina da solitude e do silêncio, a gente vai aprender a hora que a gente tem que ficar quieto e a hora que a gente tem que falar. Irmão, quem aqui já se arrependeu de um negócio que falou? Eu já, mas assim, muitas vezes. Mas muitas vezes eu falei um negócio, falei, por que eu não fiquei quieta? E às vezes, gente, a gente vai falar, a gente vai tentar corrigir alguém, falar uma coisa, então a intenção é boa, não é? Mas vai falar naquele momento que o coração está como? Ah, raivoso, não está? Então o sangue está fervendo, a gente vai falar. Em Eclesiastes, capítulo 5, fala assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra, por isso, fale pouco. Amém? Então, gente, a gente aprende, a gente ouve muito mais a voz de Deus quando a gente está em silêncio. Amém? Quando eu tenho a sensibilidade de ouvir aquilo que o meu irmão tem para me falar. A gente já falou sobre isso aqui, mas a gente precisa de parar com a mania de querer responder o que a pessoa está falando antes dela terminar o que ela vai falar. Né? Porque isso quer dizer que eu acho que eu tenho a solução. Né? Eu acho que eu sou um resolvedor de problemas. Outro problema que tem da gente querer falar é quando a gente quer se justificar, não é? Mas o silêncio, ele está intimamente relacionado à confiança. Às vezes, irmão, alguém está te caluniando, falou um negócio de você que você não é, né? Muitas das vezes, a gente não precisa se justificar. Sabe por quê? Porque sabe qual que é um dos maiores frutos do silêncio e da solitude? Tem vários frutos, não tem? Tem o fruto de que eu vou aprender a ouvir melhor a voz de Deus. Tem o fruto de que eu não vou ser mais uma pessoa ansiosa. Mas um dos maiores frutos é que eu permito que Deus me justifique. Está entendendo isso? Um dos maiores frutos do silêncio e da solitude é que eu permito que Deus me justifique, está entendendo? Às vezes, cara, falaram uma coisa sobre você, cara, e você pensa, não, eu não sou isso, eu não fiz isso. Tem noção que se você ficar em silêncio, o próprio Deus vai te justificar? Se a gente silenciar o nosso coração, e sabe qual que é o problema? Quando a gente quer sair falando e se justificando? É falta de confiança. Quando a gente quer sair falando, tentando se justificar, isso mostra que nós não confiamos em Deus, amém? A falta de confiança, a falta do silêncio, ela mostra a nossa falta de confiança em Deus. A gente acha que Deus não vai conseguir controlar. É como se a gente dissesse assim, cara, se eu não falar nada, quem vai controlar isso aqui? O próprio Deus. Tá bom? Gente, eu queria falar agora rapidinho sobre a noite escura da alma, o que o autor chama da noite escura da alma. Quando a gente leva a sério
a disciplina da solitude, a gente passa a encarar os momentos difíceis da nossa vida de outro jeito. Deixa eu olhar um negócio aqui para vocês. Quando a gente passa pelo dia mau, pela noite escura, isso é um meio de Deus nos levar à quietude. Quando a gente passa por uma perda, quando a gente passa por um problema no nosso emprego, por um problema aqui na igreja, isso é uma forma que Deus vai nos levar à quietude. E é interessante porque quando a gente passa por essa noite difícil, esse dia mau, parece que tudo perde a graça, não é? A gente vem, isso já aconteceu várias vezes comigo, a gente vem aqui no culto, a gente senta, aí parece que nada faz sentido. Parece que, tipo assim, se ouve o louvor, assim, você pensa, nossa, não tem sentido isso. A gente ouve a pregação, parece que não tem sentido. Esse sentimento ruim fica no nosso coração. E sabe, irmão, a gente tem que passar por esses momentos. Não adianta tentar fugir deles, sabe? Porque eles são formas de que Deus está nos curando. E sabe como a gente consegue passar por esses momentos com o coração tranquilo? Praticando a disciplina da solitude. Sabe, sem se entregar para a ansiedade, sem se entregar para aquele sentimento de que vai dar tudo errado. É simplesmente aceitar esse sentimento e lidar com ele, entendeu? Porque quando a gente vai passar pelo dia mau, pelo que o autor aqui chama de noite escura, durante esse momento, se a gente vive em solitude, a gente se lembra que Deus trabalha por nós, porque a Bíblia fala isso, não fala? Que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se eu descanso o meu coração em Deus, Deus está trabalhando para mim. Isso é muito forte. O Deus dos céus e da terra, quando eu confio nele, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, cara. Tem noção disso? Outra coisa, quando a gente vive na solitude e está passando pela noite escura, a gente se lembra de que todas as coisas serão restauradas. Porque como eu vivo em solitude, eu me lembro daquilo que Deus me fala. E a maior esperança que a gente tem é que Deus vai restaurar tudo. Eu não consigo pregar sem falar disso. Eu não consigo. Eu não consigo, porque eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, eu não consigo subir nesse altar aqui e te dizer, irmão, que se você está passando por um dia mau, eu tenho uma esperança para você nessa noite. Deus vai restaurar tudo. Tudo. Todas as guerras cessarão. Tudo vai cessar. Porque um homem vem para governar com justiça. Amém? Não consigo não falar disso. Nunca está na pauta, mas quando eu vejo eu já estou falando. Porque é uma esperança que eu carrego dentro do meu coração. No dia mau e no dia bom. E o dia mau é mais difícil. É uma luta, né? É uma guerra. Com aquele sentimento de eu vou desistir, mas ao mesmo tempo eu não posso desistir. Porque Deus trabalha em meu favor. Porque todas as coisas serão restauradas. Porque o Messias vai voltar. Então não importa o que aconteça. Está entendendo? Não importa o que aconteça. Eu vi o testemunho da uma cantora gospel e ela perdeu o filho dela. E ela contando um testemunho que ela era muito mimada por Deus. Porque ela orava, o milagre acontecia. Ela orava, o milagre acontecia. Ela perdeu a voz, ela orou, o milagre aconteceu. A mãe dela estava doente, ela orou, o milagre aconteceu. Aí o filho dela ficou muito doente. Ela orou, o menino morreu. E você vê essa mulher falando, cara, sabe o que você percebe? Uma paixão por Jesus. Um coração que ama o Senhor, tá entendendo? Quando você ouve essa mulher falando, você percebe que ela vive uma vida de solitude, porque ela perdeu um filho. Eu não sei se o menino tinha 15, 16 anos, eu sei que ele era novo. Era um jovem, no máximo 20, assim, sabe? E você vê ela falando, você percebe que na noite escura existe esperança. E é fácil falar, gente, mas esses testemunhos dessas pessoas, eles estão aí para isso. Para provar que na noite escura existe esperança. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Porque todas as coisas serão restauradas. Está entendendo? Não existe nada que possa acontecer na nossa vida que tire essa esperança de você, irmão. Nada que aconteça na sua vida tira isso de você. Isso Deus te deu, cara. Confia no Senhor, amém? E eu queria falar rapidinho aqui para a gente encerrar. 4 passos para a gente viver uma vida de solitude, tá bom?
Então, o primeiro passo é a gente viver pequenas solitudes. Ou seja, acordar pela manhã, fechar o meu olho e pensar, Deus, o que o Senhor quer falar? Porque a solitude e o silêncio, eles são um ato de ouvir. A solitude e o silêncio são um ato de ouvir. É quando eu chego diante de Deus sem nada, nu. Eu só quero ouvir a voz de Deus. Então, a primeira dica é essa. Às vezes, não sei se você pega trânsito para ir para o seu trabalho. Entregar, a gente já falou aqui no livro Liturgia do Ordinário. A moça fala que durante o trânsito ela lembrava que assim como ela estava esperando o trânsito para chegar para casa, na vida dela ela esperava para chegar para casa. Entendeu? Para chegar para o lar eterno. Então, assim, primeiro passo, pequenas solitudes. Momentos que você está sozinho, não pega esse capiroto. Entrega o seu coração na solitude. A segunda forma é a gente ser intencional. Preparar um lugar silencioso. Tem um filme que tem esse nome, Deus me livre, é terrível. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas é preparar um lugar silencioso. É eu preparar, cara, nossa, todo mundo em casa acorda às 6, acorda às 5. Por quê? É o único horário que você vai ter? Cara, meia horinha antes, 15 minutos, sei lá, não precisa ser 1 hora antes também. Estou falando, mas assim, por quê? Porque a constância, a regularidade, ela é melhor que a quantidade. Então, se todos os dias a gente reservar 5 minutos intencionais em um lugar silencioso, isso é melhor do que eu passar 3 horas uma vez por mês. Está entendendo? Deus quer de nós regularidade. Deus quer hábito. Mas sabe o que vai acontecer? Isso vai gerar intensidade. Todo dia, o nosso coração vai queimar e nós vamos passar mais tempo em solitude. Então, primeira coisa, procure momentos de pequena solitude. Segunda coisa, seja intencional. Prepare um lugar de solitude, tá? 3, policiar as nossas palavras. Irmão, a gente não precisa resolver tudo. Aí não precisa falar tudo, a gente não precisa ligar para a pessoa na hora. Calma. Como é que o Rick faz? Ussa. Ele faz ussa. Nem o Rick fala. Faz ussa, descansa. Assim, irmão, pergunta para quem conhece. Eu estou falando para vocês, mas assim, falando, Letícia, ouve isso aí que você está falando, filha. Ouve isso aí que você está falando. Se controla. Sabe? Se controla. Calma. Entendeu? Descansa, controle as suas palavras. A gente está numa ânsia de falar alguma coisa para alguém, simplesmente para falar que a gente sabe. Segura, dá uma segurada. Então, a terceira dica, controle a palavra, fique em silêncio. Espera você ter certeza do que Deus está falando, aí sim a gente fala, entendeu? No momento certo. E a quarta coisa é, em alguns momentos da sua vida, o autor até dá 4 vezes por ano, por exemplo, mas não precisa ser isso. Ser intencional mesmo. Se retirar, sabe? Tirar umas férias. Umas férias mesmo. Passar 1, 2 dias num lugar assim, em silêncio. Refletindo sobre o que você tem feito. Se tem sentido as coisas que a gente está fazendo. Sabe? Se for possível, a gente se retirar para lugares que nem sempre é possível, né? Mas tentar ser intencional. Em passar tempo pensando na nossa vida. Cara, o que eu estou fazendo? Tem sentido isso? Deus tem falado muito comigo, assim, sobre o que eu tenho feito, sabe? E eu sinto mesmo, cara, por muito tempo, eu achei que Deus estava me chamando para um negócio, mas é assim como nos últimos dias, Deus estivesse me dando convicção, sabe? Então, eu não tomei nenhuma atitude quando eu achei que Deus estava me chamando para uma coisa. Mas agora é como se Deus tivesse falando, Fia, vai, é isso mesmo, vai que é isso aí. Então, descansa, sabe? Pensa, cara, meu emprego tem sentido. Minha profissão tem sentido. A forma com que eu trato a minha família tem sentido. Por períodos assim e discerne o que está dentro do seu coração, sabe? Porque Deus vai falar, cara. Deus fala. Às vezes a gente ora, a gente acha que Deus esqueceu da nossa oração, né? Mas Deus não esquece, cara. Eu já fiz várias orações há muito tempo atrás. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Tiago chegou uma vez para mim há muito tempo atrás e falou assim, Lelê, o jeitão dele, Lelê. Deus quer isso de você. Eu falei, não, só o Tiago tem uns papos. E eu vejo Deus confirmando isso, sabe? Eu descanso meu coração, mas eu vejo Deus confirmando, sabe? E agora não só através do Tiago, mas através de outras pessoas. Então assim, olha, tá aí a importância de viver em comunidade, não é?
Um fala por outro, é isso. Você não descobre sozinho, é o irmão que vai falar para você que você tem que fazer. Vive junto, vai pro reino. Aquelas. Não consegue fazer uma propaganda do reino. Eu vou ler aqui para vocês um versículo que está em João capítulo 3. Irmão, deixa eu falar, Jesus morreu por você para que você nunca mais estivesse sozinho. Amém? O sacrifício de Jesus trouxe, agora você faz parte daquilo que, tem noção? A Trindade estava lá, o Filho, o Pai e o Espírito, daí do nada, entramos ali no meio. A gente vive na plena comunhão com Deus. A gente faz parte dessa dança que o Pai, o Filho e o Espírito vivem agora. E em breve, nós vamos fazer parte disso plenamente. Tem um texto que eu amo, acho que está em Coríntios. O texto fala assim, que um dia nós vamos conhecer a Deus como Ele nos conhece. Você nunca mais vai ficar sozinho, cara, esquece. Nunca mais esquece. Aquelas gírias, né, que os caras falam, esquece, é isso. A gente nunca mais vai ficar sozinho. Quem é filho de Deus não fica sozinho nunca. Um dia nós vamos ver a Deus como Ele nos vê. E a Bíblia fala que Deus conhece o lugar mais profundo do nosso coração. Eu creio que um dia a gente vai conhecer o lugar mais profundo do coração de Deus. Amém? Eu queria ler o versículo aqui, João capítulo 3, versículo 29. Fala assim, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Amém? Irmão, sabe o que vai acontecer quando a gente começar a praticar a solitude e o silêncio? Nós vamos ouvir a voz do nosso noivo. Que prazer maior que existe na nossa vida do que ouvir a voz do próprio Deus sussurrando em nossos ouvidos, cara. O que é melhor que isso? Nada é melhor que isso. A solitude, ela não é para você entrar dentro de você mesmo. É para que o Espírito Santo entre dentro de você. A gente pode ouvir a solitude. Eu vi um ateu falando sobre isso, um filósofo, falando que a solitude, ela é para que a gente se descubra, né? A gente passe tempo com nós mesmos. Mas não. Não só isso. O mais importante é que durante a solitude, eu passo tempo com Deus. Eu passo tempo com meu Pai. Eu aprendo a lidar com os meus pensamentos porque o Senhor fala para mim como eles têm que ser. Amém? Então, cara, que nesses próximos dias aí, a gente coloque em prática, tá bom? A gente olhe para a nossa vida, veja o que tem nos tirado desse momento de solitude. O que você está pensando agora, cara? Tipo assim, isso revela muito. O que tem nos tirado isso? Para que a gente elimine essas distrações, amém? E possa viver uma vida de quem tem um ouvido sensível à voz do Senhor, tá bom? Você pode ficar em pé ou sentar-se, abaixar sua cabeça, da forma que você se sentir mais confortável. A gente vai orar, depois a gente canta uma música aqui, tá bom? Vamos orar para Deus.